Meu querido irmão Robson, melhor noite a ti, paz eterna. Pai, o homem fala bonito, pô, parece um radialista. O cara que tem uma voz dessa, Saudações, o cara que tem uma voz dessa é pobre porque quer, rapaz. Era para trabalhar pro Silvio Santos. saudações a ti, saudações aos telespectadores, os ouvintes que estão nos ouvindo aí, Amém. através da live Robson Elias, essa dupla É, dinâmica aí que chegou para poder somar juntamente aí com aqueles que precisam aí chegar no entendimento. exatamente. Saudações Elias, aí, paz Elias, vê eterna. se, vê se você consegue levantar mais a câmera do seu celular, tá aparecendo só a sua boca. Sério? Pera aí, É, deixa eu ver aqui. aparecendo só do nariz para cima. Vamos ver agora como é que vai ficar. E agora, meu amigo, Pronto, agora a gente tá vendo bem direitinho, viu? Tá parecendo o Lombardi. tá show? Show de bola. Então vamos que vamos, né? Positivo. Vou Como começar é, logo aqui como é, jogando como é umas que, bombas em como você, é viu? que, como é que passou de semana aí? Tudo beleza aí nessa linda cidade aí de Fortaleza, Ceará? Graças a Deus em perfeita vitória. Muito trabalho, né? E lutando aí, né? Lutando Ma- para fazer o pão de cada dia para casa. Maravilha, maravilha. Saudações aí a todos os irmãos, todos os ouvintes que estão aí na live. Certo? E é novo para mim fazer live. É, né? Eu só participei, acho que de 2 ou 3 lives até hoje, né? E a Depois que você. gente, essa questão de convite, de aceitar convite, muita coisa aí, a gente ainda tem que aprender a dominar essas coisas aí, entendeu? É verdade. Esse é um dos fatores pela qual eu ainda não comecei um programa, não comecei um canal, que Hum, eu acho assim, o Robson, eu acho que a gente tem que se aprimorar mais nessa tecnologia, a gente tem que ter aparelhos que nos ajudem bastante nessa questão aí, entendeu? a questão. Um local bem apropriado, sabe? Um estúdiozinho bem legalzinho e tal, porque os irmãos merecem o melhor, né? Exatamente, é. E eu acho assim, é uma coisa que vai ficar registrado, né? Então a gente Exato. precisa se esforçar para oferecer o melhor ao nosso público, né? Vai dar certo. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que trabalhar com as ferramentas que tem, né? Então, eu conheço muita gente, meu amigo Elias Peixoto, que tem o conhecimento, às vezes tem até as ferramentas melhor do que nós, mas não faz, entendeu? É Não, verdade. Aí já é às vezes, negligência, né? às vezes você se fecha naquele negócio, não, eu vou esperar algo melhorar, eu vou comprar uma mesa de som, eu vou comprar isso, aquilo, outro, e aí a gente vai procrastinando e o tempo vai passando e você acaba meio que fazendo nada. Você está enterrando o talento que E Deus lhe o deu. povão aí precisando do alimento que o Robson tem para dar. Precisando. Olha aí, ó. É, nós, né? Mas Então, aquela live domingo passado deu o que falar, meu amigo Alex Peixoto. Deu no que falar, viu? graças a Deus, né? Positivo. Isso é importante, né? Chegar num objetivo, trazer aí o entendimento, o conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou pregador, entendeu? É, Eu sou um cara que eu divido o entendimento. Eu divido, gosto de dividir o conhecimento, entendeu? Até porque o pregar é impor. Pregar é você certo. impor. E dividir é troca de ideia. A gente vai trocar ideia, vai ver os fatos, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer uma análise textual, vamos fazer uma exegese, entendeu? Certo. Vamos dar uma olhada em todo o panorama para a gente ver em que se aplica o texto e o contexto, não é isso? Então, Uhum. essa questão de pregar, eu fui pregador na época que eu era do sistema, né? Eu era itinerante, eu era pastor itinerante pelas Assembleias de Deus. Fala Então, para nós um pouquinho aí, fala um pouquinho para nós aí, Elias, sobre tua vida aí, como foi que você chegou a esse entendimento da escatologia consumada? Quem era você antes desse entendimento da graça, da escatologia consumada? Fala um pouquinho da sua vida para nós aí. Um pouco de beleza, demais. beleza, o Robson. Então, Robson, eu nasci já num berço evangélico da Assembleia de Deus. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, o meu avô foi pastor, meu pai já era pastor. Depois, meu pai se tornou pastor presidente
de um ministério na cidade de Embu das Artes, e eu cresci dentro daquele ministério, dentro daquele sistema religioso, e ali eu fui desenvolvendo toda aquela técnica, né? Comecei com 11 anos de idade, bem dizer, trabalhar na igreja, trabalhar que a gente chama de obra de Deus, né? E comecei a desenvolver ali os talentos que eram me proposto, né? A carreira Até que que... estava proposta, né? A Então, carreira que estava proposta, né? aí o que acontece, rapaz? Eu com 23 anos aproximadamente, 24, que eu me casei com 24, né? E com 24 eu comecei no seminário teológico. Eu fiz seminário pela escola chamada ETAD, Certo. 4 anos, seminário de 4 anos. E eu já era, eu era muito novo naquela época, 24 anos de idade, eu só era diácono e depois passei a ser presbítero da igreja. E o que acontece? Eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e já naquela época eu já via que tinha coisa que já não estava batendo 100%, entendeu? Mas como a gente, naquela época, o Robson, o Brasil ele era muito atrasado, nós não tinha internet, nós não tinha celular, não tinha nada, era complicado, entendeu? Até para comprar livro era complicado e tal. Mas eu fui pesquisando, fui crescendo nesse entendimento e me tornei evangelista dentro da Assembleia de Deus, depois me tornei pastor e depois galguei o degrau de pastor vice-presidente do ministério lá em São Paulo, entendeu? Mas há aproximadamente 5 anos atrás eu me desvinculei de tudo para seguir nesse entendimento da escatologia completa e da obra consumada. Na verdade, porque eu não tenho nada que esconder de ninguém, eu me maravilhei com o Evangelho da Graça. Por quê? Porque muita coisa que eu entendia já, e eu comecei a ver os pregadores em graça ministrando, eu vi que na realidade batia com aquilo que eu entendia. Mas o Evangelho da Graça, ele me atrasou um pouco chegar nesse entendimento. Mas hoje eu entendo, Robson, hoje eu entendo que não tem como você... É como se fosse uma escola, é como se fosse uma escada. Os degraus que tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro, tal, até você chegar na plenitude do entendimento. Você entendeu? É de fé em fé, de glória em glória, né? Como diz a Escritura. Né? Então, eu entrei afinco no Evangelho em Graça, pesquisei sobre todos os pregadores em graça, entendeu? Fiz uma autoanálise histórica deles, de onde eles vieram, qual era a origem do Evangelho em Graça e tal, e fui montando o grande quebra-cabeça até chegar nessa conclusão que hoje eu tenho sobre a terceira plenitude, que é o Evangelho eterno, entendeu? Certo. Entendo. Então, quando a ficha caiu mesmo, aí eu me desliguei do ministério, né, do sistema religioso. Inclusive, até hoje eu tenho minha família lá, meu irmão é pastor, meu pai é pastor, meu pai continua sendo pastor-presidente, entendeu? E muitos amigos, centenas de companheiros, de amigos, que eu fiz dentro daquele entendimento. Porém, eu não consegui mais viver lá depois que você chega nesse entendimento. A gente porque é como um peixe fora d'água, né, rapaz? É verdade, você entendeu? E até hoje... Às vezes, eu não sei você, mas a gente tenta até se inserir, se familiarizar com os irmãos, né? Para manter ali com uma certa comunhão, mas é difícil, é complicado, né? Porque você começa a ouvir coisas que vai contra aquilo que você acredita, né? E você se sente, o que é que eu estou fazendo aqui, né? É verdade. O problema de você tem que ter quem está ou em graça ou quem está já vivenciando o Evangelho eterno, tem que ter muita prudência, tem que ter muita cautela, tem que ter muita vigilância e, acima de tudo, tem que ter muito amor. Por quê? Porque o reino é do amor agora. Paulo falou que
O que Paulo falou lá? Que agora, quando ele fala do agora, ele está falando do momento que ele está vivendo. É a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante, o que vai prevalecer, é o amor. É o amor. Por que Paulo fala disso? A gente depois pode discorrer sobre esse assunto, mas às vezes é difícil porque dentro do sistema religioso você não tem oportunidade para dividir esse conhecimento. Os próprios amigos, a própria família, eles te bloqueiam, eles não querem ouvir, porque eles têm certeza que eles estão certos, entendeu? E não estão abertos a ouvir, a enxergar o que Paulo falou, examinar tudo e retende o bem. Você entendeu? Na verdade, então, eles têm medo. Na verdade, né? No fundo, no fundo, eles têm um certo medo de que aquilo que a gente pregue para eles seja verdade. Eu acredito que, no fundo, eles têm um certo receio por isso. Rapaz, se esse camarada estiver falando a verdade, e se eu me tornar igual a ele? Então, tem esse medo também, né? Positivo. Pode ser, tem esse medo também, pode ser, né? Porque o que acontece é o seguinte, o Robson, o ser humano, ele nasce e ele é como se fosse programado, é como se fosse um robô que ele chega num ambiente e ele não tem opção, até porque ele não tem conhecimento. Então, ele vai lhe ser ensinado aquilo que os adultos já têm, já conhecem, já sabem. Você entendeu? Então, o ser humano, ele já nasce como se fosse um robô programado a acreditar numa verdade que, na realidade, não é a verdade. Foi por isso que Jesus, quando Jesus chegou no cenário, ali no seu profículo ministério, ele citou João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, presta atenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade vai libertar... Está cortando o teu áudio, Fabrício Peixoto. A verdade vai libertar de quê? Da mentira. Oi, Elias, tu está me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Eu acho Agora que é o cortando o teu áudio, tá? E a gente... Eu acho que é o teu tá aí bom. que Não, eu acho que é o teu aí que corta, e aí você não consegue receber o meu sinal legal, porque o meu aqui não falha, não. Tá falhando, pergunta não, aos irmãos, pergunta aos irmãos aí se eles estão me ouvindo perfeitamente. Eu agora estou ouvindo perfeito. Pode continuar, viu? Então, tá normal, né, Lili? Se você quiser ir lendo aí os comentários aí, o Ross, porque... a Lili botou que tá bom. Pode continuar, viu? Tá, beleza. Então, Robson, o que acontece? Quando Jesus ele chega no cenário ali do seu profículo ministério, ele denuncia toda a obra da mentira, entendeu? E mostra que eles estavam errados. É por isso que Jesus, o Paulo, ele fala que ele triunfou sobre as potestades, sobre os principados e as potestades, e os expôs publicamente. Triunfar sobre principados e potestades é triunfar sobre todo o entendimento dos príncipes e poderes eclesiásticos daquela geração, daquela época, daquela religião, vamos dizer assim. Você entendeu? Então, ele triunfou de forma maravilhosa. Entendeu? Então, nós também, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, devemos fazer isso, entendeu? Trazer esse... Agora, existe um fator nisso. Às vezes você quer perder tempo com pessoa que está blindada, pessoa que está fechada, pessoa que não quer. Eu já perdi muito tempo com pessoa assim. Hoje eu já aprendi. É melhor você procurar quem quer, quem está aberto. Entendeu? Exato. Quem não está blindado, quem aceita de livre e espontânea vontade, entendeu? Quem está aberto para dialogar, para conversar e tal, é mais fácil e você não se desgasta tanto, entendeu? É verdade, viu? Também sofri na pele e sofro até hoje esse mesmo
essa mesma coisa aí, né? Que às vezes você quer passar o conhecimento para a pessoa, mas a pessoa não quer. Então, fazer o quê, né? Fazer que nem o Senhor Jesus ensinou, é sacudir a poeira dos pés e ir para outro, né? Positivo, é isso mesmo, Forma positivo. né? Positivo. Pois é. Ô Robson, Meu amigo Elias Peixoto, vai falar alguma coisa aí? Pode não, prosseguir. eu ia perguntar se tem alguma pergunta aí dos irmãos, se você quer fazer alguma pergunta. Então, estamos com pensamento quase igual, viu? Eu já ia Ah, perguntar. Então, como eu falei, né? A live passada deu o que falar e foi gerando alguns comentários, algumas perguntas e algumas dúvidas, né? Dentre elas, achei uma bastante interessante. Se você puder responder, com certeza vai esclarecer muita gente também. Com a visão da graça, do Evangelho da Graça, a gente já teve uma dificuldade, não sei se dificuldade é a palavra correta, mas muitas pessoas meio que se tornaram libertinas, muitas pessoas se tornaram procrastinadoras, passaram a viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e algumas até perderam o temor de Deus. Com a visão da escatologia consumada, eu percebi também que houve um distanciamento, né? Tipo, eu tinha muitos amigos, né, entre aspas, eu tinha muitos irmãos que eram do meu convívio, e com a pregação da escatologia consumada, eu percebi que muitos se distanciaram e foram cada um viver a sua vida. E foi me feita uma pergunta, né? Eu achei uma pergunta interessante de um amigo meu também. Ele me fez a pergunta seguinte: a visão da escatologia consumada, na verdade, não torna as pessoas individualistas? Isso não é perigoso? Como é que o irmão vê isso? olha, Robson, eu acho que o conhecimento ele traz riqueza, entendeu? O homem que tem conhecimento, ele é rico. Tem gente que acha que riqueza é ter dinheiro, é ter bens, é ter status, e a riqueza maior é o conhecimento. E o conhecimento, ele não traz, vamos supor assim, ele não traz confusão, não traz uma vida dissoluta para o camarada. Você entendeu? Até porque quando você estuda as três plenitudes, você entende o seu lugar dentro desse reino. Você entendeu? Você passa a entender a sua posição dentro desse reino. É o que a gente pega como exemplo, né? O que Paulo falou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O problema hoje é explicar ao grande público a questão da condenação, porque a condenação que Adão trouxe por causa da sua desobediência gerou um problema. E a desobediência que os judeus também tiveram por causa da lei trouxe também para eles um problema grande. Só que muitas vezes nós queremos colocar condenação no espírito, vamos dizer assim, através das obras da carne. E na realidade não dá, não cabe, não tem jeito. Eu já fiz estudos, eu já fiz pesquisa, eu já tirei prova, sabe? Tira tema para ver, não tem como. O Paulo ele vai dizer o seguinte, que as obras da carne elas trazem uma consequência, né? E para quem é a consequência que as obras da carne traz? É para o próprio cidadão, né? é para o próprio indivíduo, é para o próprio indivíduo, entendeu? Então, nada que o homem faz hoje pode condenar o espírito, entendeu? Nada que o homem faça hoje pode condenar o espírito dele. Esse é um dos sofismas que a religião implantou nas pessoas, entendeu? Sei. Também entendo dessa forma. Eu entendo que o que eu faço aqui no meu corpo, ou o que eu deixo de fazer, não vai afetar em nada na minha vida, na minha espiritualidade com Deus. Na verdade, eu também entendo que se eu me inclinar
demais para a carne, é claro que vai chegar um momento que, né, eu vou estar me distanciando, né, ou seja, eu vou estar matando a minha espiritualidade, né? Mas isso não quer dizer que isso vai afetar a minha eternidade, porque, na verdade, o que Cristo fez foi uma única vez e para sempre, né? Você É entende dessa forma positivo. também? É positivo. Positivo. Por isso É como que... você falou, né? É por isso É como você que... falou, que você vai plantar na carne, você vai colher na carne, né? É verdade. É por isso que você recebe o auxílio do Espírito de Deus que está em você, né? Porque o Espírito, os frutos do Espírito que são. Outro dia nós estávamos num debate, num grupo do WhatsApp sobre esse tema, e muitos irmãos não conseguem chegar nesse entendimento. O Espírito, para que ele precisa de frutos para ele mesmo, se ele já é perfeito? Você entendeu? O Espírito ele produz frutos, e Paulo explicou lá quais são os frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio, temperança, né? longanimidade, benignidade, bondade, por aí vai. E contra isso não há lei, né? Contra esses frutos não há lei. Agora eu te faço uma pergunta. Esses frutos do Espírito, eles refletem onde? Ele tem que refletir na minha. Minha vida, né? O Espírito, quando ele domina o entendimento, ele vai produzir em você, Robson, o homem, o ser humano, esses frutos. Esses frutos vão te ajudar a ser uma pessoa mais inteirada de tudo, entendeu? Esses frutos vão te trazer, sabe, conhecimento, entendimento, maturidade, vão te ajudar. Eu, Elias Peixoto, entendo assim. Se alguém entende ao contrário, nós estamos abertos aqui para discutir o tema. Você entendeu? Mas se o Espírito não é colocado para poder auxiliar, para poder lhe trazer um auxílio, uma ajuda, então de que serve o Espírito? Para que o Espírito produz? Ele produz para quê? Exato. Porque o Espírito, meu amigo, ele nunca morre. O Espírito é eterno. Entendeu? E o Espírito é perfeito. E para que ele vai produzir frutos? Você entendeu? Verdade, viu? Então, esse é o meu raciocínio dentro desse entendimento. Agora é o que Paulo falou, que existe uma guerra entre o espírito e a carne. Entendeu? O espírito tem que dominar. A pessoa tem que dar oportunidade, tem que buscar as coisas do espírito, tem que buscar as coisas de Deus, tem que se envolver com as coisas de Deus, com o estudo, com o entendimento. Até porque nós somos passageiros e o que vai continuar é o Espírito. Eu sei. Né? Mas pegando então, por exemplo, viu, Robson? Desculpa aí, dá licença. À vontade. Posso falar? Por exemplo, aí você falou das obras da carne. Então, se eu tivesse agora numa balada, por exemplo, não que eu esteja contra aqui quem está numa balada, mas se eu tivesse numa balada agora, o que eu estaria perdendo? Essa oportunidade. Se eu tivesse... Hoje eu tirei a manhã todinha para me ler, para me estudar e responder alguns questionários de alguns irmãos pelo WhatsApp. Se eu tivesse pego esse tempo e tivesse ido para o bar, entendeu? Jogar snooker ou tomar cerveja, eu tinha alimentado o quê? O espírito ou a carne? A carne. Pois é. É isso que muitas pessoas não entendem. Entendeu? Essa maturidade que muita gente não tem, né? É a maturidade que tem que ser alcançada, entendeu? Eu tenho que ter o meu momento de lazer, eu tenho que ter o meu momento de descontração, sabe? Eu tenho que ter tudo tem o seu tempo certo, mas com maturidade. Com maturidade.
É o exemplo. É o exemplo. O sistema, a igreja, né? Que a gente participou lá, é o que a gente pode falar, que a gente tem muito entendimento sobre isso. O sistema, a igreja, proíbe determinadas coisas. E Paulo não proibiu. Por exemplo, onde foi que Paulo proibiu as mulheres? Vamos dar um exemplo aqui. Comprar vestidos novos, usar frisado nos cabelos, joia, ou cortar os cabelos. Onde é que Paulo proibiu isso? Paulo nunca proibiu isso. Né? Onde é que Paulo proibiu a pessoa, vamos supor, tomar vinho? Não, não tem na Bíblia, não. Pois é, lá não se embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso para eles naquela geração. Então vem cá, qual é a ordem lá? É não se embriagar, é você ter controle, é você ter maturidade do que você está fazendo. Porque uma coisa eu sempre falo, Robson, uma coisa eu sempre falo na minha trajetória. Deus desse dá texto que você citou, só cortando um pouquinho aí, dentro desse texto aí que citou, né, que todas as coisas me são lícitas, mas nem toda convém, continua também dizendo assim, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o problema está em deixar que aquilo te domine, que aquilo vira um vício na sua vida. Né? Ou seja, o texto não para. O texto não para, todas as coisas me são, mas nem tudo convém. Aí a pessoa para por aí, mas o texto não parou ainda, tem uma continuidade. Né? E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? Paulo também diz assim, comer de tudo que põe à mesa, mas sem perguntar nada nenhum, por motivo da consciência. Não a tua, mas do teu irmão. Então questão é muito de questão de consciência, né? A questão aqui que eu falei, que Paulo trata das mulheres lá, naquele contexto, Paulo, de maneira nenhuma, ele proíbe. Ele só diz o seguinte, que a prioridade não seja isso, mas que a prioridade seja um espírito, sabe, voluntário, seja uma pessoa aplicada às coisas de Deus. É isso que ele trata, entendeu? Então, a igreja proíbe, o sistema proíbe. Paulo não proibiu. Paulo mandou você ter bom senso. Você ter autodomínio e controle. Você entendeu? Tem uma irmã perguntando aqui, Elias Peixoto, é a segunda vez, quer que o irmão explique para ela a terceira plenitude. Ela não entendeu ainda a terceira plenitude. O que é a terceira plenitude? O irmão fala. A terceira plenitude é o reino de Deus estabelecido sobre a humanidade. A terceira plenitude é Deus mesmo em nós. Porque até então nós só conhecíamos duas manifestações, né? Ou duas dispensações, que era o da lei e o da graça, né? Aí chegou o irmão com mais uma dispensação, podemos assim dizer, o do reino, né? Pois é, porque o que acontece é o seguinte, quando você aplica os textos para o propósito pela qual eles foram escritos e enviados e tratados, aí você passa a entender essas plenitudes. Quando você faz uma análise textual de algo, entendeu? E aplica uma exegese sobre o texto, respeitando uma das principais provas que para mim, né, um tira-teima dentro da exegese, entendeu? Porque quem pratica exegese e não faz uma análise textual do tira-teima, né, vamos supor ali, do tirar a prova dos 10 ali para ver, que são os 4 Qs, quem escreveu ou narrou, quando escreveu ou narrou, para quem foi escrito ou narrado, e para quando foi escrito e narrado aquele texto. Por exemplo, você pega Mateus 24. Você pega Mateus 24, aplica uma exegese ao texto e aplica esse tira-teima, né? Quem narrou? Quando narrou? Para quem foi narrado e para quando foi feita aquela promessa? Aquela revelação. Então, quando você faz isso dentro do texto, sem se aplicar ao texto, porque o erro do sistema foi esse. Ensinou para nós a vida.
ensinou para nós a vida inteira que tudo aquilo ali está falando conosco, tudo aquilo é para nós. E na realidade, isso está errado. Não tem como você fazer isso. Você entendeu? Aí você começa a descobrir as plenitudes, as 3 plenitudes. Como eu falei a semana passada, a primeira plenitude está dos anos 30 aos anos 33, que confere o ministério de Jesus, o ministério homem, que ele, como homem, veio para cumprir a lei no lugar dos judeus que não cumpriram. Segunda plenitude começa do ano 33 até o ano 70, que é o Evangelho da Graça, que está confiado a Paulo para aquela geração. Para aquela geração. Então, o que Paulo está falando, o que Paulo está pregando, o que Paulo está exortando, o que Paulo está ensinando, é para aquele povo dentro daquela geração, trazendo o entendimento para eles. Entendeu? 90%, vamos dizer assim, do que Paulo tratou nas 14 epístolas é rudimento para nós hoje. É rudimento para nós hoje. É aquilo que eu falei a semana passada. As 2 principais mensagens do Evangelho da Graça que Paulo pregava, né? A primeira era apontar a cruz de Cristo e os seus feitos, e a segunda apontar o juízo eminente que brevemente aconteceria dentro daquela geração. Essa mensagem do Evangelho da Graça é para nós? De acordo com o que a gente tem conversado, dá a entender que não. Então ali dentro daquela geração, o que está acontecendo ali? Ali está acontecendo um reino, que é o reino do Filho. É o reino do Filho que está acontecendo ali, dentro daquela geração. Que foi prometido lá atrás, quando Jesus falou que ia chamar os 12 para sentar sobre tronos e julgar Israel. O julgamento de Israel está sendo feito através do Evangelho. Você entendeu? Certo. Então, é por isso, eu queria que o irmão explicasse